Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Entrando para mais uma aula de História, professor Sidney. Nós vamos entrar no capítulo 6. Nós vamos falar do Brasil e da República Nova. Então agora nós deixamos um pouquinho de lado a Europa, nós vamos deixar esse processo todo da Primeira Guerra Mundial, dos governos totalitários e falar um pouquinho de nosso país. Que ao mesmo tempo, enquanto tudo isso acontecia na Europa, nós também estávamos passando por dificuldades e muito grandes. Nós temos que lembrar que durante a crise de 29 o Brasil também foi afetado porque nós éramos os grandes fornecedores de café para os americanos, para a Europa, enfim, nós tínhamos uma venda muito forte desse processo, desse produto. E nós fomos impactados com esse resultado de queda de bolsa de valores. Então, na nossa época que o governo estava sendo controlado pelos paulistas, lembra daquela matéria que a gente trabalhou sobre a política do café com leite, bem no início do processo de nosso ano letivo, e nós trabalhamos com a política dos governadores, né? Quando um presidente paulista se ausentava, ele deveria indicar um mineiro. E quando o mineiro se ausentava, acabava o seu processo, ele deveria indicar um paulista. Então estava nessa troca, alternância de governo no nosso país em relação a Minas e São Paulo, também conhecida como política do café com leite. Minas Gerais, produtora de leite, bacia leiteira, e São Paulo, grande produtor de café. Então é essa parte da história que vai ser alterada, porque na época nós temos que lembrar que a crise de 29 afetou então os principais cafeicultores do Brasil, e na transição que deveria acontecer era um paulista indicar um mineiro, e a gente vai ver que isso não vai acontecer e nós vamos desencadear para essa alternância de governo. Aqui nós temos uma fotografia muito marcante na história, Getúlio Vargas a caminho do Rio de Janeiro após o fim da Revolução de 30. Então aqui, essa não troca exata de governos vai gerar uma revolução, e nós temos esse cidadão aqui como um grande líder e que vai assumir o poder no Brasil e vai ficar por 15 anos governando nosso país. Há quem diga que não foi uma ditadura, foi um governo escolhido pelo povo, enfim, aclamado. Ele sai de cena, a gente vai ver a história dele toda ao longo dos capítulos. A partir desse capítulo 6 a gente vai falar só sobre a sua chegada ao poder e os seus atos no governo, as manifestações, a aclamação da população em relação a essa pessoa para ser o grande líder naquele momento que o Brasil estava passando. E alguns comentários aqui. Getúlio Vargas foi o político que chegou ao poder após liderar a Revolução de 30. Ele permaneceu por 15 anos consecutivos, consecutivos, de 1930 a 1945. Depois ele sai, ele volta novamente em 50 e sai em 54 de uma forma mais gloriosa para ele, como um suicídio, e aí ele se torna uma pessoa importante na história. Pesquise algumas informações a respeito desse personagem histórico do Brasil e anote no seu caderno as informações coletadas. Então fica a dica aí, vai lá, pesquisa um pouquinho sobre Getúlio, algumas curiosidades, e quiser compartilhar com o professor, pode mandar, Ele era conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos, Uma mão ele dava para os pobres e com a outra mão ele dava para os ricos. Então ele encontrou a receita perfeita para chegar, de certa forma, em todos os níveis da sociedade naquele momento da história, tá bom? E quais são os objetivos desse capítulo? Então nós temos os objetivos: relacionar a crise política do café com café com leite, com a Revolução de 30. Então aquela situação de troca de governo que deveria acontecer, ela não aconteceu, e é por esse motivo que nós vamos ter uma revolução no Brasil chamada de Revolução de 1930. O outro objetivo é reconhecer as principais características desse governo provisório, que vai ser o governo de Getúlio Vargas. Ele vai chegar, vai falar assim: nós vamos governar provisoriamente e depois vai ser feito uma eleição mais democrática e a população vai escolher com mais calma o seu presidente. E o fato que não aconteceu.
analisar os fatores que levaram à Revolução Constitucionalista de 1932. A tentativa de São Paulo também fazer uma substituição desse governo provisório. Eles não gostaram, São Paulo estava enfurecido, né, porque eles foram os grandes prejudicados nessa história toda da crise de 29, enfim, eles estavam querendo se reerguer economicamente. Compreender a importância do Código Eleitoral de 1932, destacando as participações da mulher na política desse período. Então é uma das requisições que Getúlio Vargas vai colocar, que é o voto secreto e que a mulher pode votar. Tá? Ele vai criar um monte de leis, a gente vai estudar essa parte, vai criar para a defesa dos trabalhadores, que é o Ministério do Trabalho, que isso nem sequer existia, regulamentação de trabalhos, leis trabalhistas, férias, 13º, remuneração, salário mínimo. Então ele vai criar muita coisa bacana nesse processo todo. Reconhecer as principais características do governo constitucional de 34 a 37. O que marcou nesse período aí? Tudo isso aqui Getúlio está governando, tá? De 30 a 34, 37, tudo eles deram nomes diferentes, porque ele não era constitucional, porque na Constituição ele não era visto como um presidente eleito corretamente, porque ele chegou ao poder de uma forma de um golpe. Relacionar o plano Cohen ao estabelecimento do Estado Novo em 37 a 45. A gente vai trabalhar sobre essa parte aqui, especificamente esse plano aqui, que é muito importante para aquele momento do Brasil. Relacionar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a renúncia de Getúlio Vargas em 45. Então ele sai do governo em 45. Naquele momento, o mundo estava lutando contra os poderes totalitários lá na Europa, né? Contra a Alemanha, contra o fascismo. E, contraditoriamente, o Brasil tinha um governo aqui que não era democraticamente escolhido pelo povo. Então era muito contraditório esse processo todo, né? Inclusive o Brasil, né, fez sua participação não grandiosa, mas expressiva na Segunda Guerra Mundial. Ele teve sua participação na luta na Itália, enfim. Então, que raios era esse? O cara era um governador, um presidente que chegou ao poder sem nenhum tipo de apoio popular, corretamente, né? Através das eleições, democraticamente, e lutava contra um regime totalitário na Europa. Então era bem, naquele momento as pessoas ficavam não entendendo a situação. Então nesse capítulo estudaremos uma nova fase da Revolução Brasileira, da República Brasileira, que teve início lá em 1930, né? Então nós sempre tivemos fases de história, né? 1889, o governo das espadas, depois foi o governo dos presidentes, café com leite, e assim vai se sucedendo até os dias de hoje. Depois nós tivemos o golpe militar, depois nós tivemos a nova forma de república, a república nova, né? E é o que nós temos hoje no nosso país, atuando em nosso momento histórico, o presidente escolhido pelo povo. Porém, antes de prosseguir nosso estudo, vamos relembrar alguns aspectos desse período que é importante para a gente não ficar perdido e situado no tempo. Os 15 anos que Getúlio Vargas permaneceu no poder foram denominados de República Nova, ou também chamado de Era Vargas. Se você puxar no Google aí, Era Vargas, vai aparecer todo o histórico do seu governo, a história dele, enfim, é uma trajetória de 15 anos, depois mais 4, então são 19 anos de governo. Muito bem. Como vimos, iniciamos os nossos estudos, uma fase da história política brasileira completa a linha do tempo. Então nós temos aqui, em 1822, nós temos a nossa emancipação política. Pode colocar também independência do Brasil, tá? E nossa história começa a nascer aqui, nesse exato momento, tá? Não quando foi descoberto em 1500. 1500 foi descoberto, mas era colônia de Portugal. Quando nós caminhamos com nossas próprias pernas e decidimos as nossas próprias leis, vai ser a partir da nossa independência, em 1822. E ainda vamos chamar ainda de Império Brasileiro, que vai ter o primeiro reinado, que é governado por Dom Pedro I. Depois nós vamos ter um período de regência, que é a ausência de Dom Pedro I e a ida para Portugal, e deixa seu filho com 5 anos de idade. Dom Pedro II não tinha como assumir o Brasil, então ele foi governado por regências, de 31 a 1840, até ele tivesse sua idade mínima de 21. Porém,
com o caminhar da carruagem que estava acontecendo no Brasil, naquele processo todo de revoluções, revoltas por todos os cantos, né? Acharam por conveniente fazer o golpe da maioridade, né? Colocaram Dom Pedro antes dos seus 21 anos de idade para governar. Ele tinha 14 para 15 anos. E o segundo reinado, então ele governa de 1840 até 1889, cansado, exausto, né? Uma pessoa que ficou muito tempo do governo, praticamente não teve sua infância, foi preparado desde criança para ser um rei, para ser um imperador, então é chamado de segundo reinado. Depois que ele cai, vai formar-se a proclamação da nossa república, que é o ano de 1889, né? E depois nós temos a Primeira República, que é a República das Espadas, ou República dos Marechais, que ela é de 1889 até 1894. É quando arruma a casa, eles ajeitam a casa, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, os dois grandes generais daquele momento do Brasil. Depois nós vamos ter a República do Café com Leite, que é a alternância de governo entre Minas Gerais e São Paulo. É isso que deixa os outros ou as outras províncias do Brasil, naquele processo todo, super descontentes, porque eles não participavam de nenhuma decisão. Era só São Paulo achando conveniente governar o Brasil e Minas Gerais conveniente governar o Brasil. Então, isso deixava os outros estados um pouco descontentes desse processo todo, né? E a Revolução de 30 ela vai acontecer de uma forma para quebrar esse paradigma todo aí de política do café com leite e montar uma nova forma de governo que também não foi lá seus democráticos, né? Ele, em 1930, 45, chegou ao poder através de uma revolução. República Nova, ou chamado também de Era Vargas, você vai colocar assim. Ele vai ter, na Era Vargas, vai ser 3 fases, né? Que é o provisório, não tem nada definido ainda. Nós vamos ter o constitucional, porque daí ele cria uma constituição e o revalida lá, fazendo, agora nós somos um governo que foi eleito pelo povo constitucionalmente, enfim, blá, 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 blá. Mas não era, não. E nós vamos ter o governo ditatorial ou do Estado Novo, tá? E é nesse momento que é contraditório você enviar soldados para lutar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, tendo um país governado por um ditador, Getúlio Vargas, ou também conhecido como Estado Novo. As pessoas não colocam muito como ditador, né? Pô, 15 anos do governo, se não é ditador, isso é o quê? Né? Democraticamente deveria ser trocado esse presidente a cada 4 anos ou 5 anos que seja, né? Então ele fica no governo por 15 anos sendo autoritário, mas só que esses 15 anos ele vai fazer coisas que agradavam todos os lados, tá? Ele agradava os pobres, conhecido como pai dos pobres, e também agradava os ricos, como mãe dos ricos, tá? Então isso tudo, ele fez uma receita perfeita de governo e assim ele se manteve no poder por 15 anos. Ok? Então, de cara, já vamos então na Revolução de 30, para a gente entender o que está acontecendo. É aqui, ó, aquilo que o professor tinha falado e cansei de falar. O Brasil estava passando por eleições de 1930 e de eleições, entre aspas, né? É uma forma de você só exemplificar que vai acontecer uma democracia, mas na verdade era tudo por baixo dos panos, escolhido anteriormente tudo isso acontecer, tá? Na política dos governadores, então, o Washington Luiz era o grande presidente do momento. Ele deveria indicar um mineiro, tá? Só que o mineiro, ele não produzia café. O mineiro produzia leite, tá? Esporadicamente, algumas partes da Minas Gerais produzia café. É claro que não vamos generalizar toda Minas Gerais produzindo leite, né? A produção de café mesmo no Brasil, ela ficava mais concentrada em São Paulo, no oeste paulista, no Vale do Paraíba ali, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todos eles estavam governando, estavam produzindo café em grande quantidade, tá? Minas produzia leite, então eles pensaram o seguinte: pô, os mineiros não produzem café, então São Paulo deveria indicar um mineiro, mas achando que mineiro não ia fazer nada pela crise do café que estava acontecendo, né? Nós tínhamos um monte de pessoas falidas naquele processo todo histórico, então deveria ter uma atenção maior. Então ele quebrou esse paradigma e indicou um paulista novamente, tá? E aí que entra o processo todo de debate. Ele indicou Júlio Prestes, temendo que um mineiro não priorizasse a questão do café, indicou o candidato Júlio Prestes, que ele era do mesmo partido de Washington Luiz, Partido Republicano Paulista. Bom,
Revoltados com a quebra desse acordo, né, os mineiros foram chorar suas mágoas com os gaúchos. Barbaridade, tia, vocês vêm aqui agora, querem nossas ajudas? Perdão, nossa ajuda? Então é claro que vamos te ajudar. É lógico, né? Rio Grande do Sul também viu a oportunidade, era a oportunidade de ouro para eles chegarem ao poder. E eles fizeram uma aliança então com paraibanos, lá da Paraíba, e colocaram o candidato também, João Pessoa, como vice, e Getúlio Dornelles da Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele vai ser o candidato oficial e o seu vice é João Pessoa. Bom, nas eleições, que eram bem democráticas e muito transparente, Júlio Prestes foi o vencedor. E o professor contou essa história várias vezes, né? As eleições de fraude, né, que acontecia, né, as pessoas iam para votar, não tinha nenhum controle, né, muito eficaz na relação de voto, né, as pessoas votavam cabeluda, depois ia em casa, cortava o cabelo, votava de novo, ou eram barbuda, votava, depois ia lá, cortava a barba, votava de novo, então até morto votava, pegava, era bem complexa essa parte, então era fraude em cima de fraude. Bom, esse fato desagradou a opinião pública, né? Quem é a opinião pública? É o Rio Grande, a Paraíba, Rio de Janeiro, esses outros estados que estavam fula da vida porque não participavam dessas decisões da Aliança Liberal. E por causa das fraudes, né? Lógico, né? A situação ficou ainda mais tensa quando em julho de 1930, aquele candidato do Getúlio Vargas, João Pessoa, foi, e ele era governador da Paraíba nesse processo todo, né? Ele foi morto, foi assassinado, tá? Nossa, aí a opinião pública caiu matando em cima de quem? Em cima dos caras que se elegeram, de Júlio Prestes. Então começaram aí a fazer a pressão em cima desse governo que estaria sendo não muito democrático no governo. Então, aqui tem uma nota mostrando Rádio Cruzeiro, urgentíssimo, o senhor João Pessoa, presidente da Paraíba, que chegou hoje de manhã à capital, foi assassinado em plena Rua Nova Confeiteria, Glória, pelo João Duarte Dantas de Desafeto e chefe político de Teixeira, e aqui mostra toda a trajetória, porque isso aqui foi depois noticiado, né? Enfim, então aqui está aqui. No dia 3 de outubro, então, iniciaram os levantes militares, comandados pelos tenentes, nos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Minas Gerais. Do Rio de Janeiro, logo aderiu ao movimento, né? Washington Luiz estava atado, não conseguia não conseguia governar. Então ele foi deposto, enfraquecido, ele foi deposto do governo e chega ao poder Getúlio Vargas. Então foi simples assim? Não foi muito simples assim, tá? Mas enfim, Getúlio Vargas considerou-se o chefe civil do movimento e assumiu o controle do governo. Então ele foi bem oportunista nesse processo. Qualquer um deles poderia ser candidato e ser o presidente. Podia ser o João Pessoa, mas foi morto, tá? Entre outras promessas ao povo estava reorganização da economia, voltada para a questão do café, fragilizada pela crise, a convocação de uma Assembleia Constituinte, vamos fazer uma nova Constituição, olha o Brasil brincando com as Constituições, a realização de eleições para a escolha de um novo presidente da República. Aquele fato de ser alternância de governo quebrou. Agora então ele chega ao poder para destituir todo esse processo todo e ele vai querer fazer uma nova Constituição onde haverá uma nova eleição. Por isso que é chamado de governo provisório. Provisoriamente nós vamos ficar até que se faça uma nova eleição e aí sim o governo será entregue à pessoa correta. Fato que não aconteceu, tá? Bom, Vargas acenava como uma permanência breve no poder, apenas com o objetivo de organizar o governo. Então ele fala, eu vou organizar aqui, vou deixar tudo certinho, vamos organizar esse galinheiro aqui que está uma bagunça, e depois a gente vai colocar esse processo todo para ser votado e alguém vai ser escolhido como um novo presidente nesse processo todo histórico. Não quer conhecer uma pessoa
dê poderes a ela. Essa frase é muito antiga. Quer conhecer uma pessoa? Dê poderes a ela. Então, Getúlio Vargas gostou do poder e ele ficou por 15 anos. Então, um governo provisório. O que ele vai fazer nesse governo provisório? Ele vai atender alguns anseios daquela população. Ele não vai esquecer dos paulistas de maneira alguma. Ele sabia que o café era uma coisa importante, porque assim, ó, quando você tem uma economia que ela é dependente daquele setor, você deve investir muito mais naquele setor, né? Cansa de brigar aqui no Brasil o setor da agricultura, do agronegócio, né, que é o grande defensor da nossa economia, que mantém a nossa economia sempre não afundando, né, mas é pouco visto às vezes pela parte dos governos, que de certa forma dão apoio a outros setores, né? O primeiro grande desafio de Getúlio Vargas foi a crise do café. Vamos enfrentar essa crise do café, vamos resolver o processo. Olha só, se antes estava sofrendo sucessivas quedas do preço no mercado internacional, o produto passou a não valer quase nada. Então o que Getúlio Vargas viu? Para piorar ainda mais a situação, 73% das safras nacionais era comprada pelos Estados Unidos. 73%. Então, americano quebrado, sem dinheiro. Por que ele vai comprar café? O que nós vamos fazer com o café? Então começa a haver um acúmulo de café, um estoque enorme de café, e as pessoas, o brasileiro não ia consumir tudo esse café. Até porque o café era uma coisa que já tinha sido plantado há muito tempo para esse processo, para ser exportado. E aí o Brasil via o seu estoque sendo enchido cada vez mais. A fim de solucionar o problema, Vargas criou o Conselho Nacional do Café. Tal conselho determinou a compra do produto do excedente e a queima de milhares e milhares e milhares de sacas de café, com um único objetivo: fazer com que diminuísse a quantidade de café e assim elevar o valor da saca. Não aconteceu. Getúlio Vargas ainda estimulou a policultura e a industrialização. Vamos sair um pouquinho do foco de café, vamos para o outro lado, vamos ficar mais, vamos ter um leque maior de indústria no nosso país. Só que o Brasil não tinha investido em industrialização. Ele era extremamente precário em industrialização, estava sempre voltado para a produção agrícola. Era um país agrícola. Então, como é que você vai ter investimento em setor industrial se você não investiu nisso? É um processo bem complexo. Também no início do seu governo, em 30, Vargas tentou conciliar interesses de diferentes grupos políticos. Aqueles caras que estavam magoados lá com ele, que perderam a guerra, que perderam a revolução. Então ele chama os tenentes, representantes das classes médias urbanas, que o haviam apoiado no golpe. Esses tenentes, só para nós recapitularmos aqui um pouquinho, vamos voltar aqui atrás. Esse novo partido propunha uma renovação da política nacional e defendia a instituição do voto secreto e do voto feminino, a regulamentação da legislação trabalhista e a anistia política, ponto que interessava especialmente os tenentes. Os tenentes estavam exilados do Brasil. Então, quando o Getúlio chega ao poder, ele cria o fim do exílio. Então, eles voltam para o nosso país. E aí, esses tenentes foram os que apoiaram ele nesse processo. Vai vendo a maionese o que vai acontecer. Os membros da oligarquia rural, cafeeira, que havia sido destituída do poder, que estavam chorando as pitangas, estavam magoadinhos porque não participavam mais das suas decisões, controlavam atividades econômicas mais importantes do país. Então esses também foram trazidos para o lado do governo. Vem cá, vamos resolver a situação. Tá? Getúlio ainda se preocupava com o operariado, um grupo que se consolidava no cenário político nacional. E nesse sentido, ele cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, que existe até os dias de hoje, que é muito importante para defender as causas trabalhistas, do trabalhador. O trabalhador brasileiro que se esforça e que não é recompensado. Esse vai ser recompensado agora, tá? Tinha como missão regulamentar a legislação trabalhista. Por quê? Porque na época não tinha horário definido, não tinha... lembra dos ingleses que trabalhavam 12, 13, 14 horas por trabalho, por dia, né? No Brasil estava quase nesse processo. Tinha crianças trabalhando, tinha pessoas com
As pessoas que se machucavam não tinham o seguro-desemprego, não tinham férias regulamentadas, era uma bagunça, tá? E assim se aproveitavam demais desse processo os donos de empresas. E é lógico que esses caras também não vão ficar muito felizes com esse processo. Então, legislação trabalhista do país e, ao mesmo tempo, manter os trabalhadores sob o controle do Estado, evitando seus protestos contribuíssem para desestabilizar o governo. O cara foi muito astuto nesse processo. Eu vou lá, dou uma ajudinha para esses povos aqui que são os trabalhadores, que se eles se rebelarem nós temos problemas, então a gente vai fazer alguma coisa para eles, vão ficar contentes. Como que eu sempre digo, gente, migalhas não pode ser, tem que ser mais que migalhas, tem que ser o correto, não migalhas. As pessoas se contentam com migalhas, não pode ser assim. Com o intuito de eliminar a oposição de seu governo, instituiu os governadores estaduais e nomeou tenentes interventores. Cara, isso aqui foi uma sacada de mestre dele. Interventores, o que era isso aí? Nomeados para a administração dos estados num cargo semelhante ao de conhecido como atualmente como governador. Entretanto, não eram eleitos pela população, mas pessoas de confiança do governo federal indicado por ele. Então era como se fosse um X9 que queria saber tudo o que estava acontecendo em cada um dos estados brasileiros. O que ele fez? Ele colocou olhares dele no governo distante que estava lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, lá na Paraíba, lá no Minas Gerais, lá em São Paulo. Ele não podia estar em todos os momentos, né? Então ele vai colocar pessoas que vão relatar a ele tudo o que está acontecendo. Ao ser questionado a respeito da ilegitimidade de seu ato, Vargas respondeu que essa revolução não reconhecia direitos adquiridos. Tá? Olha que processo, né? 2 anos após assumir a presidência provisoriamente, Vargas ainda não tinha dado nenhum ares que ia sair desse processo, tá? Grupos começaram a questionar a legitimidade. Olha aqui, como é que pode? Você está aqui quanto tempo já? Você falou que ia ficar provisoriamente e não fez nada. Então, o que vai acontecer? Segundo ele, era inconstitucional, já que não havia sido eleito pelo cargo ou para o cargo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma Constituição. Mas antes da Constituição ser criada, vai acontecer a Revolução Constitucionalista de 1932, que os paulistas pegaram as armas e em 30 dias foram aniquilados pelo grupo do Getúlio Vargas. Conteúdo para a próxima aula, tá? Para não ficar muito extensa, vamos parar por aqui, ok? Esse conteúdo então é de segunda-feira. Um abraço a todos e uma boa semana de início.